O jogo do ano para o Fluminense. Depois de tantas dificuldades, tantos problemas, de tudo que aconteceu até aqui em 2024, acho que não é exagero classificar a partida de logo mais contra o Criciúma dessa forma. E se a gente passar por essa prova, conquistar esses 3 pontos, o jogo do ano vai ser o próximo. E será assim até o Fluminense garantir a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil, quando a gente tem um jogo muito importante, uma final, uma decisão, a gente costuma dizer que é hora de separar os homens dos meninos. Hoje, de fato, é um jogo desse. É jogo para quem tem personalidade, jogo para quem tem coragem, é jogo para quem realmente está comprometido em tirar o Fluminense desta situação. A partir de agora você vai ter todas as informações de Fluminense e Criciúma, uma partida que não garantirá matematicamente o Fluminense na Série A, em caso de vitória, mas moralmente a gente vai dar um passo gigantesco nesse sentido. Bora de pré-jogo. A gente se acostumou nesses últimos anos a usar expressões como jogo do ano, jogo da vida, em confrontos importantes de Libertadores, de Mundial, até de Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Há um bom tempo a gente não tinha que falar dessa forma, lutando contra o rebaixamento. Mas essa é a realidade e o jogo dessa noite ele pode deixar o Fluminense virtualmente garantido na Série A do Brasileirão ou em caso de derrota e até de empate. O Fluminense sairia do Maracanã virtualmente rebaixado ou com uma sensação de estar muito próximo disso. A vitória é inegociável. Eu estou gravando esse pré-jogo aqui para vocês como se fosse um pré-jogo de quarta de final, de semifinal, de final de Libertadores. Obviamente com um sentimento diferente. Porque a guerra que vamos lutar, logo mais no Maracanã, não é o tipo de guerra que a gente gostaria de lutar e nem que o Fluminense merece. Mas essa é a batalha que a gente tem pela frente e essa é a batalha que a gente precisa vencer. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Eu queria que fosse. Mas vai ser uma guerra, acima de tudo, emocional. Você que vai ao Maracanã, logo mais, aliás, faça um apelo aqui, gente. Se não me engano, mais de 27 mil ingressos já foram vendidos. A última parcial que a gente teve. Já tem setor esgotado. Eu faço um apelo para vocês. Você pode ir ao Maracanã? Vá. Se você tem disponibilidade, consegue chegar, mesmo que está trabalhando, vai chegar atrasado, vá. E é muito importante que todos possam estar lá hoje, quem puder estar, com essa mente de que é um jogo, é uma hora de união. De toda a união possível, de arquibancada com o time. Porque se houver essa união entre time e arquibancada, e eu sei que a arquibancada precisa de ver em campo, de sentir em campo que os caras estão vibrando isso, que os caras estão ali lutando realmente pela vitória. Eu sei disso, uma coisa alimenta a outra, mas por mais difícil que seja a situação, quando essa união acontece, com essa sintonia acontece, as coisas são diferentes. Eu acho que a gente já teve N provas disso. A torcida do Fluminense hoje vai ter um papel importantíssimo no Maracanã. Não subestime isso. Que hoje esses jogadores possam fazer o que infelizmente em muitos momentos desta temporada deixaram de fazer e por isso a gente está nessa situação. Que o espírito de guerreiro realmente possa estar em cada um. Se o Fluminense correr mais, lutar mais, se dedicar mais, isso é uma obrigação, não é uma opção. Eu tenho certeza que o resultado a gente não tem como controlar. Mas se isso acontecer, se cada um der o seu máximo, suar sangue nos olhos, eu tenho certeza que o Fluminense vai sair do Maracanã hoje com esses 3 pontos. Aconteceram coisas boas contra o Fortaleza. Foi um jogo que me deixou com uma expectativa positiva. O resultado não foi bom. Não foi um jogo contra um adversário duro, difícil, tá brigando pelo título. É um adversário complicado. E o Fluminense ele saiu na frente, tomou uma virada e teve forças depois para buscar um empate e estava lutando para chegar ao terceiro gol. Apesar dos erros individuais, das fases individuais, que eu espero que não aconteçam essa noite, porque tudo que a gente não precisa, coletivamente de uma forma geral, a gente teve alguns bons momentos. E eu acho que dá para tirar coisas positivas daquele jogo e levar para a partida contra o Criciúma, que é, obviamente, uma equipe tecnicamente inferior,
mas também está muito pressionado. Os caras estão chegando aqui, eles sabem que se perdeu o jogo, estão praticamente rebaixados. Então, por isso eu falo que vai ser uma guerra emocional acima de qualquer coisa. A questão tática, individual, técnica, enfim, tudo isso, obviamente, vai fazer diferença. Mas o aspecto mental, o aspecto emocional, pode desequilibrar bastante, porque quando você tem a responsabilidade de entrar e vencer, você tem a obrigação, é sempre mais difícil. Por isso, o apoio, a atmosfera do Maracanã vai ser muito importante nesse sentido. A gente está naquela situação de tabela, uma vitória deixa o Fluminense a 4 pontos do Bragantino e também do próprio Criciúma, né? Com 2 vitórias a mais que o Criciúma, com 3 vitórias a mais que o Bragantino e com o melhor saldo de gols. Então é um passo assim extremamente importante, gigante, rumo a essa permanência. Não é nada impossível a gente pontuar em Curitiba e depois ter um Cuiabá em casa para sacramentar isso de uma vez por todas. Então é olhar para isso e ter isso como motivação. É jogo para as referências aparecerem, para os grandes aparecerem. Jogadores que foram importantíssimos, que estão na história do Fluminense. Hoje tem que dar a cara. Hoje eles precisam liderar o restante rumo a essa vitória. Fábio, Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano quando entrar. Esses jogadores que são lideranças, que são referências e hoje precisam aparecer. Hoje precisam chamar responsabilidade. Honrem a camisa do Fluminense. Honrem o torcedor. É tudo que a gente pede. Vocês são o que são por isso. Por causa do clube e por causa da sua torcida. Hoje, então, é pelo Fluminense. Hoje é pela torcida do Fluminense. Para que depois de tudo isso, 2024 seja apenas uma lembrança muito ruim. Rapidinho, com breve histórico aqui no site flusão.info, as informações, o histórico recente é muito bom. O Fluminense nos últimos 12 jogos perdeu apenas 2 para o Criciúma, 2 empates, restantes só vitórias, né? 8 vitórias, total de 26 jogos, 15 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 6 derrotas. Essa derrota foi em 2021, ainda lá naquela Copa do Brasil, né, que o Fluminense depois venceu por 3-0. No jogo do turno, um empate em 1-1, empate importantíssimo, por sinal, lá no Heriberto Rios, já sob o comando do Mano Menezes. Vamos com a provável escalação do Fluminense, sempre naquela parceria da KTO, e hoje não tem muito mistério, pelo amor de Deus. Hoje não tem nem que fazer conta, gente. 1,68. A KTO está pagando 1,68 na vitória do Fluminense contra 5,33 do Criciúma. Isso mostra o tamanho do favoritismo do Fluminense jogando em casa no Maracanã diante do seu torcedor. Então não vou nem pensar 2 vezes. Hoje a dica tem que ser essa, não pode ser diferente. Então vai lá, kto.com, faz seu cadastro. Sempre importante lembrar, não é eu vou ficar rico com a KTO, meu segundo emprego, minha segunda fonte de dinheiro. Não, apostou demais, já perdeu, sai fora. Segura, sempre com responsabilidade, nunca vai colocar em jogo aquele dinheiro que você não pode perder. Isso também é muito importante, conto com vocês. Então vai lá na kto.com se você não faz seu cadastro, se você ainda não fez seu cadastro, se cadastra lá. É simples, muito rápido e você vai poder, se Deus quiser hoje, né, colocar uma graninha no bolso. KTO vai colocar uma graninha no nosso bolso e a gente vai sair do Maracanã com esses 3 pontos. Bom, quem está fora do jogo de hoje, Nonato, é dúvida. A informação que eu tinha é que ele não jogaria, que a lesão que ele teve no joelho ali era algo que precisava de um pouquinho mais de tempo de recuperação, mas ontem ele apareceu em campo treinando. Não sei se participou da atividade normalmente, se foi só no aquecimento. Vamos aguardar para ver, quem sabe ele aparece hoje na lista relacionada de surpresa. Mas a princípio ele não iria para o jogo, o Inácio segue fora, com chances de voltar na próxima rodada, no final de semana, existe essa possibilidade. E o Cano treinou normalmente, a princípio ficará à disposição do técnico Mano Menezes. E aí, diante disso, não temos muitas dúvidas a princípio para o time titular. A gente vai esboçar aqui um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. No meio, Martinelli ou Bernal, já vou explicar isso. Lima e Paulo Henrique Ganso, com John Arias, Keno e Cauã Elias. Por que Bernal ou Martinelli? Acho que é a dúvida que temos para esse jogo. O Lima, a informação que eu tive até antes do jogo contra o Fortaleza, o Lima é titular do Fluminense.
Na cabeça do Mano hoje, o Lima é titular. E o Lima não teve uma atuação ruim contra o Fortaleza, pelo contrário, fez gol que o justificasse tirar do time. Né? Para mim não faz sentido. Então, com o Lima permanecendo titular como segundo volante, a tendência é essa, porque o Keno entrou como titular diante do Fortaleza, aí tinha aquele negócio, o Keno só entra bem no segundo tempo e tal, e o Keno arrebentou nos minutos iniciais e foi muito bem. Naquele bom momento que o Fluminense teve até levar o primeiro gol do Fortaleza. Então acho improvável o Mano sacar o Keno desse jogo, mesmo sabendo que, tudo bem, é um jogo que vai ter uma característica muito diferente. O Fortaleza é um time que joga em transição, que às vezes baixa as linhas, mas sai em velocidade e dá espaço lá atrás também. O Criciúma certamente vai vir para se defender no Maracanã. Vai ter o contra-ataque? Vai, mas é um time que vai tentar preencher mais a frente da área para dificultar a movimentação do Fluminense. Ainda assim, creio que ele vai manter os dois no time, e aí a briga fica por Bernal e Martinelli. O Martinelli teve uma atuação muito ruim contra o Fortaleza, é um jogador que já há muito tempo é criticado de uma forma geral pelo torcedor, e aí talvez o aspecto emocional possa pesar. O Mano já bancou o Martinelli, bancou no sentido de permanecer, de seguir com ele no time titular, mesmo em outros momentos de instabilidade e de pressão para que ele saísse da equipe. Quando parecia que isso ia acontecer, o Nonato se lesionou. E aí o Martinelli permaneceu, depois fez alguns bons jogos. Claramente, o Martinelli é um jogador em quem o Mano confia. Eu não tô. Não é uma opinião. Quer dizer, não é uma opinião minha. Não estou dizendo que o Mano tem que confiar. É a visão que eu tenho, porque o Bernal, por exemplo, é o contrário. Eu acho que o Bernal não ganhou totalmente a confiança do Mano, tanto é que ele já saiu da equipe algumas vezes. Como na última rodada, o Martinelli foi o primeiro volante. E a gente viu, deu certo de uma forma geral, dá para dizer que deu certo. Em termos de resultado, poderia ter sido pior, foi um empate, mas o Fluminense ficou mais exposto, porque o Martinelli ele pode jogar de primeiro volante, ele pode, mas não é a principal característica dele. Ele é um cara mais de chegada, ele é um jogador, ele é um segundo volante onde atua ali já há muito tempo. Então, para mim, o time fica mais equilibrado com um jogador, um primeiro volante, que tenha mais características desta função. Por isso, na minha opinião, até por esse aspecto emocional, porque o Martinelli vai ser vaiado no telão, eu não estou dizendo que isso tem que acontecer. Vai acontecer, é um fato. E aí, se ele comete um erro, vem toda aquela pressão da arquibancada de novo, pode desestabilizar. Então, por isso, talvez eu acho que é algo que o Mano possa levar em consideração. E eu levaria, para o momento. Não sei como está o Bernal no dia a dia, se ele está melhor, se ele está pior. Isso aí a gente não tem como saber. Mas acho que é a possibilidade e certamente eu não tenho essa informação. Tentei confirmar isso, mas até o momento eu não consegui. Mas eu tenho essa informação de que o Mano treinou dessa forma. Mas imagino que ele tenha treinado alternativas e acho que essa hora ele não tem mais dúvida, mas acho que é uma dúvida que a gente tem e é uma mudança que pode realmente acontecer no jogo de amanhã. E a outra é Cauê Elias, ou Cano no ataque. Cauã fez uma partida muito ruim contra o Fortaleza, mas ainda acho que ele será mantido com o Cano no banco de reservas neste jogo. E aí vai depender dele para os próximos. O Cano entrou contra o Fortaleza, fez gol, deu uma moral, mas ainda acho que o Mano vai seguir ali com o Cauã. No mais, eu acho que a gente não deve ter mudanças. Então, gente, hoje tem tudo para ser aquela partida em que é difícil, é muito difícil pedir isso para o torcedor. Ainda mais diante de tudo que vem acontecendo. Mas vai ser um jogo de paciência. O Fluminense vai ter que ter, ao mesmo tempo que calma para poder trabalhar essa bola, mas até encontrar o espaço, mas sem perder a agressividade, sem perder a agilidade, a velocidade na troca de passes. Porque é isso que acaba irritando a arquibancada. Por mais difícil que esteja, você tem que ir para cima e incomodar e tentar furar o bloqueio defensivo de alguma forma. E o jeito para fazer isso, quando você encontra linhas muito baixas, e a gente já viu como o Fluminense tem dificuldade com esse tipo de jogo desde que o Mano assumiu, aliás, antes que o Diniz também já vinha tendo, que é movimentar muito e acelerar a troca de passe, movimentar para gerar o espaço e finalizar de fora da área também, que é algo que o Fluminense faz poucos jogadores fazem. Não tá dando para chegar na área. A gente sabe que bolas aéreas o Fluminense é horroroso, é horrível.
Então não adianta também ficar só insistindo nesse tipo de jogada. É finalizar de fora da área. É deixar o Criciúma desconfortável no jogo. Acho que isso é muito importante, sem desguarnecer lá atrás. Em tese, se a gente for comparar Criciúma com Fortaleza, escalar o Martinelli, a dupla Martinelli e Lima contra o Criciúma faz mais sentido até do que contra o Fortaleza, que é um time mais veloz, mais perigoso, que aproveita muito melhor os espaços do que esse Criciúma. Mas ainda assim, para ter um equilíbrio, eu acho que, e por tudo que eu falei para vocês aqui, ainda assim escalaria o Bernal. Mas tenho a sensação de que o Mano vai manter o Martinelli. Vamos ver qual vai ser a decisão dele, seja qual for. É importante que o Fluminense tenha agressividade e o senso de urgência de partir para cima dos caras e tentar definir o jogo, fazer um gol, porque um gol cedo daria uma tranquilidade muito grande e aliviaria muito o clima geral do estádio, aquela ansiedade, aquela expectativa. Não tem jeito, como eu falei, vai ser um jogo muito emocional, onde você tem que ter tranquilidade e ao mesmo tempo essa tranquilidade ela não pode ser confundida com uma letargia, não pode ser confundida com lentidão. Então não é simples. Mas enfim, espero que a gente possa ver um Fluminense melhor até do que a gente viu contra o Fortaleza. O Fluminense tem mais time, tem mais jogadores qualificados, mas esse tipo de jogo em que é praticamente ali uma final, a vitória vale muito para as duas equipes, o mental tem um peso muito grande. Vou chamar agora com informações do Criciúma, que está em crise. A pressão é muito grande lá também. O Tencate quase foi demitido depois da última rodada. Teve jogador afastado, situação complicada. O meu amigo Matheus Mastella, do site Tabelando, traz aqui as informações da equipe catarinense. Fala aí, amigo. Um abraço, Vitor Lessa, pessoal que está acompanhando a gente, Matheus Mastella do Tabelando, tudo bem com vocês? É o seguinte, Criciúma numa pressão danada, respeito total pelo Fluminense e o Tigre numa situação delicada em relação aos últimos dias. Vamos lá. Alano, que é um dos principais atacantes do Criciúma, foi afastado por indisciplina. Criciúma já deu férias para este jogador, informação que pegou todo mundo de surpresa, e aí o Alano então não é mais opção para o Tencate. Volante Igor Meritão, não via sendo usado, mas pediu dispensa do Criciúma para resolver problema particular e também não ajuda o Tigre. Lateral direito Claudinho, que era titular do Criciúma, expulso na partida contra o Vitória, não joga este confronto. Em relação à última partida, Trauco, lateral esquerdo, e o zagueiro Wilker Angel voltam a ficar à disposição. O time que ele vai fazer... Olha, difícil, porque ele fez treino com o portão fechado, dúvidas no Criciúma, mas uma coisa é certa, o Tigre vai ter que ter concentração, foco e muito respeito. Não tenho medo de errar, que o Criciúma vai jogar primeiro para se defender e depois atacar, porque pelo que a gente ouviu, o empate é considerado bom resultado, pelo que o Criciúma tem trabalhado internamente. Se fosse arriscar um Tigre, vamos lá, Gustavo, Dudu, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Hermes, Barreto, Newton, Ronald e Mateuzinho, Bolazzi e Felipe Viseu. Bolazzi é o atacante de velocidade no Criciúma, Viseu fez gol contra o Botafogo no Maracanã e o Tencate gosta dessa superstição, então pode ser o atacante do Criciúma Esporte Clube. 3 volantes no meio com Barreto, Newton e Ronald e o Mateuzinho na velocidade do Tigrão. Wilker Angel volta à zaga do Tigre, junto com o Rodrigo, era a dupla de zaga até o Angel se machucar ali no final do mês de agosto. Então esse é o Criciúma, que chegou no Rio nesta segunda-feira à noite, terça-feira concentração total, e o Tigre, como eu disse, o empate é um bom resultado. O torcedor tá receoso, tá com medo, mas sabe que é jogo de Copa do Mundo, que é vida ou morte pro Tigrão, e aqui a gente tem que acreditar. O Criciúma não vem bem nas últimas partidas. É mais acreditando do que crendo que vai acontecer dentro de campo. Mas a nossa torcida é grande. Valeu, amigos. Matheus Mastella do Tabelando de Criciúma. Qualquer novidade, conta conosco. Tchau, tchau. Criciúma, só para vocês terem uma noção, tem a terceira pior campanha no segundo turno. Em 15 partidas, somou 13 pontos com 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. A equipe tem um dos piores ataques do retorno, com apenas 12 gols. E também uma das defesas mais vazadas nas últimas rodadas, com 21 gols. Essa é a situação do Criciúma. A gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, porque o Fluminense adora ressuscitar esse tipo de adversário, né? Que hoje não seja uma noite dessas. Vamos agora falar com Renan Reis, análise tática, trazendo detalhes muito importantes e interessantes desse adversário que tem problemas defensivos que o Fluminense vai poder explorar para sair com os 3 pontos hoje do Maracanã. Fala aí, meu amigo.
É isso, meus amigos. Vamos falar do Criciúma, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, o retrospecto recente da equipe do Criciúma é um retrospecto preocupante. Afinal, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. E aí é difícil da gente apontar aqui um grande destaque, alguém que venha fazendo muita diferença na equipe de Santa Catarina. E é por isso que eu vou citar novamente, assim como eu fiz no primeiro turno, o atacante Bolassi, que é o jogador do Criciúma que tem aí os melhores números na competição, que são 6 gols e 4 assistências. Por isso, é um cara que precisa ser marcado de perto pela defesa tricolor. E nas últimas 5 partidas, o Bolassi ele foi banco em 2 oportunidades. Talvez ali pela questão física, já é um jogador de 35 anos. Mas o fato é que nessas 2 partidas, ele entrou muito bem. Uma dessas partidas foi contra o Cruzeiro, na derrota para o Cruzeiro por 2-1. A gente vai ver aqui, ó, ele entrando pelo lado esquerdo e fazendo um burburinho. Né? Ele faz a jogada, ele tem essa capacidade no 1 contra 1. Ele faz a jogada individual, vai no fundo, ó, cruza de perna esquerda, né? Cruza com o pé não dominante. O jogador do Criciúma faz o cabeceio, Cássio dá rebote. E vem aqui, ó, o gol do Criciúma. Portanto, é um cara que precisa ter ali uma atenção especial do nosso sistema defensivo. Contra o Botafogo, a gente vai ver que ele também participa do gol do Criciúma. Foi ali bem no final do jogo, ó, aos 48 do segundo tempo. Ele recebe pela direita, então a gente vê que ele é um cara muito móvel. Ele cai pelo lado esquerdo, cai pelo lado direito, pisa na área. É um cara de muita mobilidade. E aqui ele vai fazer, ó, cruzamento na cabeça do jogador do Criciúma, na camisa do companheiro. E vai sair o gol de empate aqui, ó, bem no finalzinho da partida. Defensivamente, o Criciúma leva gol de várias maneiras, mas é uma equipe especialmente frágil pelo lado esquerdo. Muito por conta da presença do Trauco, pessoal. É um cara que, na marcação, sempre deixou a desejar, principalmente agora, já com uma idade um pouco mais avançada, ele deixa muitos espaços. É um cara que precisa ser explorado. O John Ares precisa ser muito acionado no jogo de hoje, porque eu tenho certeza que se o Fluminense investir as suas forças pelo lado esquerdo da defesa do Criciúma, a gente tem tudo para criar boas oportunidades de gol. Também a gente vai ver aqui contra o próprio Cruzeiro, né, que foi o penúltimo jogo da equipe do Criciúma. Olha só, pessoal, o Trauco sai para fazer o combate ao Matheus Pereira. Eu quero que vocês percebam, ó, o Trauco tá aqui, eu quero que vocês percebam o espaço que ele vai dar para o Matheus Pereira fazer o cruzamento. Assim, é impressionante. Aliás, tem um detalhe nessa equipe do Criciúma, que por conta dessa deficiência defensiva do Trauco, o treinador do Criciúma, ele pega o Marcelo Hermes, que também é lateral esquerdo, e coloca o Marcelo Hermes numa linha à frente do Trauco, justamente para que na fase defensiva o Marcelo Hermes ele dê sustentação, dê suporte ao Trauco, também pelo lado esquerdo. E aí, ó, ele deixa um espaço enorme para o Matheus Pereira cruzar. Ele vai fazer o cruzamento, bola vem nas costas do zagueiro, o goleiro aqui sai mal e o Cruzeiro acaba marcando o gol. Mas é aquilo que eu falo, mesmo quando o Fluminense leva os gols nesse tipo de jogada, né? Às vezes a culpa cai muito no miolo de zaga, no goleiro, mas quem deixa cruzar também tem muita participação nisso. Vou pegar outro lance aqui também do jogo contra o Cruzeiro. Aliás, o jogo contra o Cruzeiro foi emblemático para a gente perceber algumas coisas aqui, algumas deficiências dessa equipe do Criciúma. E além da questão do Trauco, eu quero mostrar para vocês como que o Criciúma teve dificuldade para lidar com o Matheus Pereira caindo aqui no entre linhas. A linha média não conseguia impedir que a bola chegasse até aqui, e isso causava muita indecisão na linha defensiva. A linha defensiva ela não sabe se salta, não sabe se sustenta, e aí quando salta, salta atrasado. Enfim, é uma coisa que o Fluminense precisa fazer no jogo de hoje. E nós vamos ver o que aconteceu aqui nesse lance. A gente vê que a linha defensiva do Criciúma, ela está esgarçada aqui pelo lado esquerdo, porque o Trauco, ele se desgarra da linha para ficar aqui de olho no William. Ele está preocupado aqui com o William, portanto, ele desgarra da linha para ficar de olho aqui no William. E o que acontece aqui no outro lado? A gente vê que esse jogador do Cruzeiro, ele acaba chamando a atenção e fixando o lateral direito e o zagueiro do lado direito. Esses dois jogadores, eles estão envolvidos por esse jogador do Cruzeiro. E aí, meus amigos, o que acontece com esse atleta aqui? Ele acaba ficando numa situação de 2-1. Porque o Verón cai para cima dele por aqui e o Matheus Pereira também. O Matheus Pereira, ele está aqui no entrelinhas e ele vai envolver esse jogador na hora que a bola chegar até ele. Então, o que vai acontecer? Ó? A gente vê que agora é uma situação clara de 2-1. A bola vai chegar até o Matheus Pereira. Esse jogador vai ter que efetuar o salto. O Matheus Pereira aqui vai muito bem. Ó. Com um toque, ele já tira o zagueiro do Criciúma. E a bola fica aqui, ó, a feição para o Verón finalizar. Ele acaba finalizando ali com muito perigo. E por último, para mostrar essa dificuldade da equipe do Criciúma, mostrando mais uma vez o Trauco. Olha só, meus amigos. O Trauco está aqui. Esse jogador vai passar. E o Trauco simplesmente vai parar na jogada. Ele fica completamente fixado na bola. Aqui, ó. Parou de acompanhar. Está claramente ali fixado na bola. Mais uma vez a bola vai chegar ao Matheus Pereira, que fica livre. Como eu falei, a linha média não impede a chegada da bola até aqui. Os zagueiros têm dificuldade de saber a hora de saltar, se salta ou não salta. Ó, Matheus Pereira está aqui mais uma vez livre. Quando esse zagueiro salta, o Matheus Pereira, ele já está dando toque de primeira. Vocês veem que o Matheus Pereira ali pela terceira vez dá um tapa de primeira no jogador do Cruzeiro. O Trauco já está completamente fora da jogada. Esse lateral também, ele demora a recompor. E aí, o Verón vai ficar completamente livre aqui, ó. Vai receber a bola para marcar o gol. Então, ó, bola de novo. Vem pro meio, vem pro lado esquerdo da defesa do Criciúma. Aqui, ó. O Verón completamente livre, sai o cruzamento. E o Verón vai marcar o gol do Cruzeiro. E aí eu falei para vocês do Marcelo Hermes, que ele dá essa sustentação ao Trauco pelo lado esquerdo, mas também é um jogador que não é um exímio marcador. Então a gente vai ver aqui, ó, contra o Bahia, mais uma vez o Criciúma é atacado
pelo lado esquerdo da sua defesa. O Hermes é facilmente batido, vem cruzamento, sai o gol da equipe do Bahia. Contra o Internacional, mais uma vez, o Internacional ataca aqui pelo lado esquerdo da defesa. A arbitragem ficará por conta de Luiz Flávio Oliveira, mais um paulista. Eu acho que dos últimos 5 jogos, se não me engano, foram 4 paulistas. Se não me engano, a conta é essa. É impressionante. Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o jogo, esse árbitro que é muito fraco, na minha opinião. É um árbitro que eu menos gosto aí hoje do futebol brasileiro. Tem alguns, né? Mas o Luiz Flávio é um deles. Já apitou 35 jogos do Fluminense, 15 vitórias, 9 empates, 11 derrotas. O último jogo dele foi contra o Internacional, a derrota agora por 2-0. Antes ele tinha apitado a derrota para o Juventude 3-2 pela Copa do Brasil, jogo lá no Alfredo Jaconi. Os 2 jogos que ele apitou em 2024 do Fluminense. Ano passado ele também tinha apitado o Fluminense Internacional no Maracanã, vitória por 2-0. O Luiz Flávio de Oliveira vai ser auxiliado pelo Alex Ang Ribeiro, que é da FIFA de São Paulo, e também pelo Leandro Matos Feitosa, todos de São Paulo. A VAR será a Daiane Muniz. Olha aí, Daiane Muniz de novo no VAR. Que dupla, que maravilha. Luiz Flávio de Oliveira e Daiane Muniz. Eu espero que tenhamos um jogo limpo no Maracanã, eu espero que tenhamos um jogo sem polêmicas, que a gente possa falar somente da vitória do Fluminense depois dessa partida contra o Criciúma e não de arbitragem. Mas confesso que esses personagens aqui me preocupam um pouquinho. Transmissão pelo Premier, a bola vai rolar às 7 da noite e, claro, a partir das 5 da tarde, aquela transmissão direto no Maracanã, cobertura dentro e fora do estádio. Vocês já sabem como funciona no Jornada KTO 1902. Canal do Lessa, Jornada, Raiz Tricolor, Canal 20. Fique com a gente, assista o jogo, tranquilo, de boa, com imagem, mas deixe o áudio da transmissão conosco. É a transmissão de quem respira, de quem vive Fluminense 24 horas. Contamos com o apoio de vocês e juntos vamos buscar esses 3 pontos no Maraca. Um abraço, gente. Até mais tarde. Valeu!